Então, pessoal, acompanhe comigo. Teoria da captura. O agente regulador, a agência reguladora, agente, passa a defender mais os interesses, né, do concessionário, da indústria, da operadora de telefonia, da empresa de água, do que o interesse do contribuinte. Eu já falei para você que regulação é regulação do mercado. Claro que eu vou dar uma atenção especial, normal, ao usuário do serviço, aquele que paga pelo serviço, porque ele é a parte mais frágil na relação de consumo. Não quer dizer que eu vou ser tendencioso, e não quer dizer que eu vou olhar só o lado dele, não é isso. Mas mesmo que eu puxasse mais para o lado dele, não estaria errado. A teoria da captura é o contrário, é puxar para o lado da empresa, puxar para o lado da concessionária, puxar para o lado daquele que de fato presta o serviço. Aí é a teoria da captura. Consegue entender? Isso acontece. Pode acontecer, não quer dizer que acontece. Às vezes a pessoa que vai lá para mandato fixo é um político, está defendendo os interesses da indústria. É o ideal que isso aconteça? Não, mas pode acontecer? Pode. Corrupção, né? E assim sucessivamente. Tudo bem? Próximo slide. Ainda nessa teoria, acompanhe comigo na tela aí, ó. A hipótese da captura é uma teoria que sustenta que a regulação é definida com base no interesse dos produtores. Ou seja, né, nessa chartzinha que a gente viu aí, ó, o amarelinho significa agência reguladora. Né? O que está de terno e gravata vermelha representa o concessionário, o produtor, aquele que vende o serviço. Então ele consegue capturar de tal forma a agência reguladora que ela se cala e muitas vezes faz vista grossa quando ocorrem situações que muitas vezes podem até prejudicar, né, aquela pessoa que paga pelo serviço. Alguns exemplos aí, ó. No setor de saúde, por exemplo, os planos de saúde tendem a apresentar maior poder de negociação e de influência do que os consumidores sobre a determinação política acerca das tarifas, prazo de carência. Ou seja, muitas vezes, as empresas de plano de saúde são mais bem organizadas, têm uma capacidade muito maior e um poder muito maior de barganha do que o usuário do serviço público, que seria o principal. No setor rodoviário, as empreiteiras também possuem maior poder de barganha perante o órgão regulador. Aí, por que isso acontece? Acontece porque as indústrias reguladas, seja na saúde, seja no setor rodoviário, em qualquer setor, possuem um grupo mais organizado e coeso, mais capacidade de negociação no que tange objetivos. Apresentam um poder de organização muito maior que o consumidor, dispersos entre milhares de pessoas que não se comunicam e não combinam suas ações. Fechando aqui em mim, uma coisa que eu não posso esquecer, não que o consumidor seja mal informado, não é isso. Mas no Brasil, por exemplo, a gente não é incentivado a participar das coisas. Por exemplo, quando a Anvisa, né, ela faz uma audiência pública, chama a comunidade a participar, quem é que quer participar? Quais são os segmentos da sociedade que realmente participam? Minoria. Se é a minoria que representa a população, significa dizer que essa minoria, ela praticamente tem pouquíssima força. Quem vai ter muito mais força e quem vai estar muito mais organizado? A empresa, a indústria, a empresa no ramo rodoviário, o plano de saúde, a empresa de energia, a empresa de água, a empresa de telefonia. São mais organizados, mais coesos. Então, muitas vezes, há a teoria da captura, que não deveria acontecer, porque existe nas decisões, nas audiências públicas e nas gestões, pouca participação da população. Participação, né? A participação mínima, às vezes quase nula, às vezes quase não existe. Exatamente por isso. Veja, a teoria da captura não é uma teoria que deva acontecer, nem é uma teoria correta, mas é uma teoria. Se é uma teoria, significa dizer que existe uma possibilidade de sua ocorrência. Não quer dizer que ela vá ocorrer sempre. Não quer dizer isso. Beleza? Cuidado você que vai fazer prova, teoria da captura e teoria do agente, tanto uma quanto a outra, podem cair na sua prova. Cuidado. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Princípio da legalidade. Olha que interessante. A legalidade decorre do artigo 5º da Carta Magna Constitucional, aplicada ao setor público, que significa que o agente público deve agir em conformidade com a lei, fazendo estritamente o que a lei determina, o que alguns autores chamam de
legalidade estrita. Diferentemente do particular, quem é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, por exclusão, por exemplo. O servidor pode e deve agir exatamente conforme previsto, limitando-se assim à sua autonomia. Exemplo. Pode citar a conduta de um auditor fiscal ao visitar determinado estabelecimento mercantil e constatar a existência de recursos não contabilizados, recursos que deveriam ter sido contabilizados, até porque são objeto de tributação. Independentemente da peculiaridade do contribuinte, rico, pobre, amigo, inimigo, não importa, deverá ser lavrado o auto de infração. Fechando aqui em mim. O agente público, a agência reguladora, o órgão público, aquele que representa a máquina pública é obrigado a sempre agir de acordo com a lei. Se uma agência reguladora aplica uma penalidade, e essa penalidade é uma multa, e essa multa faz parte dos recursos da arrecadação daquela agência reguladora, significa dizer que ela está fazendo isso baseada na lei, baseada nas regulamentações. Regulamentações muitas vezes feitas por ela própria, ou uma lei que vem de uma instância superior. Uma lei que vem lá do Poder Legislativo, ou a prerrogativa do chefe do Executivo, que é uma prerrogativa atípica de legislar, como é o caso da medida provisória, e assim sucessivamente. Moral da história, o agente público, e no nosso contexto, que eu quero chegar, a agência reguladora deve agir estritamente de acordo com a lei e com os princípios legais. Particular, tem que fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Essa é a visão no que diz respeito ao particular, diferente da visão no que diz respeito a alguém que representa vamos dizer assim, o patrimônio e a máquina pública. Beleza? Show de bola? Próximo. Olha onde eu quero chegar. O que é uma autarquia? Aliás, o que é uma agência reguladora? Autarquia em regime especial que tem por função, olha essas três funções. Regular. Qual instrumento utilizado principalmente por uma agência reguladora para regular? Regulamentação. Regulamentação. Fecha aqui em mim. Regulamentação. Regulamentação é um instrumento utilizado pelo agente regulador. Eu vou regulamentar a venda de um medicamento. Eu vou regulamentar um valor máximo fixado para um preço de um produto. Lembrando que no governo, pós-governo, vamos dizer assim, reforma do Estado, não se congela preço. Pode-se colocar até um teto máximo. Congelar, não. Já falei sobre isso anteriormente. Ou seja, eu vou regular, eu vou fiscalizar, eu vou acompanhar o que está acontecendo no mercado. E muitas vezes, essa agência reguladora, autarquia em regime especial, vai punir. Por que ela vai punir? Porque ela regulamentou. Se houve uma regulamentação, todo mundo que pertence àquele segmento, àquele setor, tem que cumprir com aquela regulação. Se não cumprir, significa dizer que ele pode ser penalizado. Ele pode ser penalizado. Beleza? Volta no mesmo slide. Então, a agência reguladora regula, fiscaliza e disciplina. Só pode agir de acordo com a lei, de acordo com as regulamentações, de acordo com as leis vigentes no país. No que diz respeito a fornecimento de bens em determinado ramo da economia. Moral da história, a agência reguladora só pode agir estritamente de acordo com a lei. É isso que eu quero passar para você. Próximo. Dentro desse contexto, legalidade e agência reguladora. Mais uma vez eu falo da agência reguladora, que foi objeto também do início do nosso curso. A agência reguladora tem amplo poder normativo, com possibilidade de regulamentar as leis. Ou seja, determinado medicamento, exemplo, oriental, o governo autorizou vender no Brasil. Quem é que vai regulamentar essa lei? Quem é que vai determinar que tipo de medicamento que é? Qual que pode, qual que não pode? Quem vai fazer isso? Agência reguladora. Moral da história, regulamentação significa uma ferramenta que você tem, uma agência reguladora possui para regulamentar determinado segmento. E quando a gente fala regulamentar leis também,
instituir normas primárias que criam direitos e obrigações. É claro que, fechando aqui, quando existirem essas normas primárias com direitos e obrigações, quando eu for cobrar isso do segmento do agente regulado, vou cobrar para todo mundo, não é só cobrar da empresa, cobrar do usuário também, ambas as partes, eu vou agir estritamente com essas regulamentações. Regulamentação de lei ou um ato normativo que implique em alguma coisa que tem que ser estabelecida e obedecida por aquele segmento. Beleza? Voltando ao mesmo slide, acompanha comigo na tela. Administrativamente, suas decisões são imodificáveis. Suas decisões são imodificáveis. Uma decisão de uma agência reguladora não pode ser modificada. É uma decisão imodificável. Beleza? Fechando aqui em mim. Professor, eu posso recorrer administrativamente à mesma agência reguladora? Poder, posso. A lei interna, o regulamento interno vai tratar disso. Professor, administrativamente, morreu o assunto ali? Morreu. Veja, não é porque a Anvisa me aplicou uma penalidade, eu entrei com recurso junto à Anvisa, que depois eu vou ao Ministério da Saúde. Não existe isso. Não existe essa hierarquia administrativa. Professor, eu achei que aquela penalidade arbitrada pela Anvisa, que eu não concordei, eu recorri à própria Anvisa e mesmo assim o recurso foi indeferido. Na esfera administrativa, morreu o assunto. Se você quiser, você pode recorrer à esfera judicial. Tudo bem. Mas administrativamente, morre ali na agência reguladora. Ou seja, aquele órgão máximo no que diz respeito à parte da regulação. Autarquia em regime especial. Mandato fixo para os seus dirigentes. Morreu ali. Tudo bem? Lembrando que a autarquia, nesse novo contexto de reforma do Estado, é um órgão técnico. É um órgão que tem mais independência com relação ao Poder Executivo. É uma entidade, mas é muito mais independente que os órgãos que faziam regulação antes da reforma do Estado, que eram órgãos, né, subordinados à Presidência da República. Tudo bem? Próximo. A gente faz uma citação aí de duas bases legais das agências reguladoras. É só para você entender que, baseado nessas duas leis, mas na Constituição Federal, por exemplo, Lei 866, licitações, a agência reguladora vai ter que atuar, vai ter que agir. Duas bases legais. Rapidinho, Lei 10.871, de 20 de maio de 2004, dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias denominadas agências reguladoras e da outras providências. A agência reguladora, por exemplo, quando for organizar cargo, fazer concurso, tem que agir de acordo com esta lei. A Lei 9.986, 18 de julho de 2000, dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras e da outras providências. Eu trouxe essas duas leis só como comentário para mostrar para você que a agência reguladora tem que agir estritamente de acordo com a lei. Tudo bem? Fechando aqui em mim. Claro que a base legal das agências reguladoras, como eu acabei de falar, não são só essas leis. Por exemplo, ela não pode fazer nada que esteja de desacordo com o texto constitucional. Ela não pode, por exemplo, fazer uma compra, né, de um determinado serviço ou comprar computador que não seja através da Lei 866/93, que é a Lei de Licitações e Contratos. Então, tudo que uma agência reguladora for fazer tem que ser baseada na lei, seja para criação de cargo, seja para gestão de recursos humanos, seja para fazer compras, seja para gerir o dinheiro público, seja para prestar contas, não importa. Tudo de acordo com a lei, o que vamos chamar de legalidade estrita. Beleza? Show de bola? Fácil? Beleza, galera?